Está gravando! Pum. Boa noite a todos, todas e todes. Muito engraçado isso. Todos vocês aqui já estão acostumados, menos a Mali Melo. Boa noite, Mali. Primeira vez aqui no Cinema. Seja bem-vinda. Nós vamos começar a nossa rodada aqui de Cinema. Você vai, então, ver como é que funciona isso aqui pela primeira vez. Fique à vontade aí. Eu vou dar início aqui. Então, boa noite a todos. Bem-vindo ao Cinéfilos. Bem-vindo a mais uma rodada do Cinema. Hoje sobre o filme A Vida Secreta de Walter Mitty. Muito bem. Vocês já sabem como é que funciona aqui. Então, sem mais delongas, vou começar a nossa rodada. Quem quiser falar, levanta a mão que eu vou abrindo o microfone, vocês vão revezando o compartilhamento da análise do parecer de vocês sobre o filme. O Jorge foi o primeiro a levantar a mão aqui. Então, vamos começar com o Jorge Anderson. Seu microfone está liberado, Jorge. Pode falar. Clica e fala. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem aqui, Jorge. Beleza. A gente vem, como você sempre diz, né? O seu vídeo você consegue também. Vou deixar sem vídeo. Como você tem dito, a gente tem vindo de uma série de filmes sobre memórias, né? Sobre perda de memórias, esquecimento, memórias falsas, né? Agora com amnésia e tal, confusão de memórias também. E esse é sobre memórias criadas, né? E eu me identifico bastante porque a história do Walter Mitty é a história do tímido, né? E tímido não, eu vou falar não no sentido romanceado da palavra, mas no sentido cru mesmo, né? É a pessoa que tem medo de se expor. Ele tem uma história de vida ali, perdeu o pai, tarará, tem suas questões, né, para serem resolvidas, só que o mundo não espera essas questões serem resolvidas, né? Ele vai te empurrando. E aí o que o tímido faz? Ele vai se escondendo, né? E como ele tem necessidade de viver também, de experimentar coisas, ele cria essas experiências na cabeça dele. Ele vive na realidade simulada a nível hard, né? Não chega a ser uma esquizofrenia, porque é uma coisa que ele mesmo cria. Então, essa simulada que ele vive ali é uma simulada baseada numa imaginação fértil, né? Cada coisa que ele vive, ele se ausenta da objetiva ali e fica mergulhado na simulada. E é interessante porque nos outros filmes a gente fala muito sobre mecanismo de defesa, mas tinha mais a ver com traumas muito fortes, né? Teve a Ilha do Medo, por exemplo, e teve também depois foi o outro que tinha um pouco a ver, que era o Reino Sobre Mim, onde as pessoas criam realidades paralelas para não ter que enfrentar um trauma terrível. E no caso do Walter, o trauma é a própria vida, né? A vida é traumatizante. E ele parece que descobre isso desde cedo. Então ele cria esse mundo, que é uma coisa normal, que a gente faz naturalmente, só que ali, como eu disse, é uma criação nível hard mesmo, né? De se ausentar do que está acontecendo ali, vamos chamar de realidade, no contexto, né? Então, isso é altamente prejudicial, porque dentro desse mundo, as experiências elas não vão trazer um conhecimento, já que tá tudo dentro do mundinho dele, e ele tem o controle do mundo dele, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ser super-herói, voar e tal. E isso não traz um crescimento. E aí, eu acho que uma das mensagens do filme é justamente isso, né? E é engraçado porque... Engraçado não, é curioso, porque logo de início aparece lá o lema da revista Life, que fala justamente sobre isso.
E eles fazem um trocadilho, né? Eu não consegui descobrir se esse lema é da revista mesmo ou foi criado para o filme. Mas de qualquer forma é interessante, né? Quando diz, para ver o mundo e as coisas perigosas que estão por vir, para ver além das paredes, chegar mais perto, encontrar o outro, olha só isso, e sentir, quer dizer, esse encontrar o outro é a grande dificuldade, né? Da pessoa que tem medo da crítica, e eu me identifico muito com isso, né? Por isso que eu achei legal fazer essa percepção do que a gente chama de tímido, porque na verdade é uma pessoa que tem medo, né? Tem medo do erro, de tentar, da rejeição, e E esse lema, né, quando ele decide viajar ali, que ele é forçado, vamos dizer assim, porque ele é um cara responsável, trabalhou ali naquele setor o tempo todo e se vê pressionado, quando ele vai saindo para viajar, vai aparecendo essas frases, né, do lema. E eu lembrei é uma história, eu não sei se é do Alquimista, do, do Paulo Coelho, mas tem uma questão, uma lição, né, ali de você descobrir que o tesouro que você tanto procura, você está sentado em cima dele o tempo todo. E o filme mostra e faz uma brincadeira com isso, né? Até no final, o fotógrafo fala para ele, achando que a carteira está com ele, né? Mas tem uma metáfora aí interessante, que é nós estamos sentados em cima do nosso tesouro o tempo todo. Mas esse tesouro só vai ser visto, encontrado, percebido se você levantar a bunda, literalmente, para descobrir. E esse ato de levantar a bunda é só quando alguma coisa está desconfortável, quando tem um motivo, tem um propósito, um sofrimento, dor, tédio, inquietação, algo que faça você levantar a bunda, literalmente. Então, ali no caso do Walter, foi o trabalho dele, né, que estava em jogo, a responsabilidade, e o fato de que, aí eu digo como é prejudicial essa ausência dele, vamos chamar de realidade, é porque ele não percebeu as pistas que estavam, né, de cara. Mas ao mesmo tempo foi interessante porque ele passa a ter experiências que ele nunca teve, né? Ele passou a ter um propósito, e eu acho que isso é interessante a gente discutir depois. Eu fiquei na dúvida, assim, existe uma frase que diz que o propósito da vida é aquele que você dá, né? A vida não tem um propósito em si, né? O viver como é que se diz? Não tem um propósito intrínseco, né? O propósito é justamente você atribuir. E ali ele descobriu um propósito, né? E foi ali seguir esse propósito. Então, eu acho que o filme ele tem essa pegada, né? Do que a gente estudou, do que a gente vem estudando, tem a ver com essa fuga para esse mundo interno dele, esse mundo virtual, que é muito forte, né? E que, como eu disse, eu acho que isso é um mecanismo de defesa, não para um trauma específico, mas para o trauma de viver. E a gente, em algum grau, acaba fazendo isso, né? Eu lembrei de uma frase que eu não lembro se é exatamente do filme Matrix, mas que circula na internet, que diz que há uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E aí eu lembro que o pai dele dá uma agendazinha para ele, tipo, vai viajar, né? E escreve aí as coisas que você fizer, e ele não fez por medo, né? E aí o negócio tá vazio ali. Então, de repente, ele conhecia muita coisa de fotos. Aí vem mais uma vez a metáfora, né, dele trabalhar com fotos, ou seja, tudo que ele viu ali, mas nunca experimentou, né? Quando ele passa para a viagem, tem um momento que ele vai passando e vai aparecendo fotos de grandes nomes da história. E tem ali até o Moisés, né? Moisés, Muhammad Ali, tem o Kennedy. E por fim aparece a foto dele, que aí já é uma imaginação, né? Como o homem bravo e tal. Então acho que tem essa referência também, o cara que trabalha ali com fotos, com imagens de outros, que outras pessoas tiraram, e ele mesmo nunca foi para aquele lugar, né? Eu, por exemplo, me identifico também porque eu sempre gostei muito de atlas, de globo terrestre. Eu ficava olhando os lugares, até hoje fico olhando os lugares no Google Earth e imaginando estar estando ali. Mas será que eu tenho coragem de fazer essa viagem, né? Aí é a metáfora. Será que eu tenho coragem de fazer a viagem da vida, né? Então é interessante isso. E no final, né?
uma coisa que me marcou muito da primeira vez que eu vi o filme anos atrás, que é quando ele faz todo o percurso para encontrar o fotógrafo, eu esqueci o nome agora, que é o Champagne, o ator, e na hora de tirar a foto lá do gato fantasma, ele diz que não vai tirar. Que aquele momento é para ser vivido, não é para ser fotografado, né? E a gente vive num momento justamente com a ascensão dos aparelhos, né, dos smartphones. Eu vejo, a gente vê o tempo todo, né, nos shows, as pessoas filmando o tempo todo e se perdem, né? Perdem o que está acontecendo ao redor. Toda vez que você se fecha numa telinha para filmar algo, fica ali filmando, filmando, tirando foto, você perde tudo que está em volta. E isso cada vez mais acontece, porque você quer segurar aquele momento, né? Você não quer perder, mas acaba de uma forma ou de outra perdendo na memória, né? Grava no celular, numa telinha, mas perde todo o resto que estava acontecendo em volta. Então, eu acho que tem essa cena, eu acho que marcou muita gente e sempre ficou na minha memória também. Nem tudo precisa ser fotografado, né? Apenas aprecie. Então é isso aí, mais ou menos. Bom demais, Jorge. Valeu o compartilhamento. Você já viu até o lance do alquimista ali. Sabe que na primeira vez eu não peguei, eu só eu já vi, acho que é a terceira vez que eu assisti esse filme. Eu não peguei você está sentado em cima, eu não tinha pegado. Dessa vez eu peguei a frase. Ah, legal. Vamos aqui, então. Achei sensacional. Ah, Tiago, você vai depois. A Valquíria tinha levantado a mão antes, mas eu anoto aqui, vou dar a vez para a Valquíria. Valquíria, seu microfone está liberado, pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Cinéfilos. Primeira vez que eu vi esse filme, gostei muito. Eu tenho uma tendência, assim, a ver os filmes meio pelo ângulo assim, mais existencial, sabe? E esse também não foi muito diferente, não. E, assim, eu gostei demais das paisagens, sabe? Quando ele tá ali, eu acho que o diretor quis passar essa ideia de liberdade, sabe? De, de livre. E quando ele desce ali, né, de skate naquelas ruas, perto daquelas montanhas, nossa, passa aquela sensação, né? A gente sente. Foi muito legal. Gostei demais do filme. E assim, eu acho difícil ver este filme e não se identificar com o Walter Mitty, né? A história dele é representativa de todos que viveram, que vivem ou que estão no processo de saírem da uniformidade, porque o negativo precisa ser revelado. Ou seja, a gente está aqui nessa experiência para se expressar, né, de forma única, para ser o que é e não para ser o que os outros esperam. E eu fiquei pensando assim naquela mudança dele, né, de um rapaz aventureiro, um mochileiro, viajante, para um funcionário da lanchonete, depois que depois foi, né, funcionário da revista Life, e depois que o pai morre, né? O pai morre e ele então larga tudo e vai viver aquela vida ali bem, né? Parece que assim, o seu certinho, porque para a sociedade, o aventureiro, ele não é valorizado, né? O mochileiro, é, a sociedade, ela valoriza ali o correto, né? O certinho ali. E, e nitidamente ele faz essa mudança, né? Do livre para tentar se enquadrar no que a sociedade ou no que a família, sei lá, ele tem essa mudança de livre para preso, de ser ele para passar a ser o que os outros ou que a sociedade espera dele. E aí ele vivia muito mal, né? Ele não era autêntico, e aquele negócio ali dele viajar na maionese, eu vi por dois ângulos. Primeiro, a fuga, né? Que a vida tá monótona, tá chata, tá em desacordo, então a pessoa cria uma história
na imaginação, vive ali na realidade simulada, porque né, a vida na realidade simulada passa a ser mais interessante que da objetiva. Eu já fiz muito isso. Nossa, eu tenho várias histórias assim na minha vida que eu não gostava do objetivo, então eu arrumava uma historinha lá na simulada para ficar lá. E vi também na questão da projeção, né? Porque a gente está o tempo inteiro, o tempo todo, né? Se contando uma história a nosso respeito, a gente se conta essa história, onde a gente assume papéis, né? Ou de vítima, ou de herói, ou de mocinha, de bandido, sempre está ali. Parece que é uma história em quadrinho, né? E isso na ignorância, porque quando a gente olha, né, analisa, né, no Eureka a gente faz isso. A gente vê que a gente não foi nem vítima, nem herói, nem bandido, nem mocinha, né? Mas quando a gente para analisar, isso a gente está fazendo o tempo inteiro com nossas representatividades, né? E todo o processo do Walter de se revelar teve aquela viagem que para mim foi uma metáfora do que é a maior viagem que a gente pode fazer, que é a viagem para dentro de nós mesmos. E que a gente tem feito isso, né? E a gente precisa fazer essa viagem para dentro para se entender por inteiro. Porque o negativo de uma foto, por menor que seja, ainda assim contém a foto. Esse filme me fez lembrar muito de uma das frases que eu mais gosto, que é a parte contém o todo, né? O filme mostra o quanto que a gente precisa se revelar. E esse processo é através das representatividades, né? A mochila, o diário dele falava muito do Walter. E ele segue, né? Ele segue o GPS dele para se revelar. E tudo nos revela, né? Tudo. A gente está o tempo inteiro se projetando no outro e nas coisas e no mundo todo. Todos os eventos que acontecem, para mim, né, tem a ver comigo. Em algum nível tem alguma ligação comigo. E se a representatividade é algo que eu dou, né, o significado sou eu que dou, eu tenho o livre-arbítrio para mudar isso. Eu sou livre para olhar da forma que eu quero. É o que a gente faz aí no Diário da Consciência, nas perguntas do Oficinema, né? Eu pego uma cena onde eu passei a vida inteira acreditando que eu era a vítima, coitada, eu analiso aquela cena e eu vejo que eu não era a vítima. E assim com tudo, né? Com o mundo. Eu tenho autonomia para mudar a forma de ver as coisas. E quando ali o Cian, né, o fotógrafo, fala do gato fantasma, eu acho, né, para mim foi uma referência ao experimento do gato do Shrine, que eu adoro essa história, adoro lembrar disso, porque a todo instante a gente tem essa opção, né, a opção da escolha. Eu posso optar pelo gato vivo ou morto. Eu posso optar pelo em acordo comigo. E isso é todo instante. E aí eu vou me sintonizando. Porque, por mais que eu não tenha controle sobre a democracia, a minha realidade ela vai ser o reflexo do que eu sou agora, das escolhas que eu estou fazendo agora. E, e outra coisa que eu vi assim como metáfora, né, de estudo, foi a questão dele andar de skate, gostar de andar de skate, e aquela cena toda ali, naquela liberdade toda. Para mim foi uma analogia desse equilibrar que a gente experimenta na vida. A gente está o tempo inteiro se equilibrando ali naquelas rodinhas, né? Nas rodinhas da nossa experiência. E, e eu achei interessante a referência que eles fizeram para o filme do Benjamin Button, né? Que dele de ser um velho, um bebê velho, né? Porque quando a gente não se permite experienciar a vida de forma livre, a gente vai
a gente que cria, né, essas barreiras para não se expressar, para não se revelar, a gente acaba vivendo como um bebê velho, como se tivesse passado, já tivesse vivido muito. E às vezes, né, e na maioria das vezes a gente não viveu nada, não tá ali naquela limitação. A gente vive num espaço muito apertado, muito limitado. E também a questão do selfie ali, que o tempo inteiro o cara liga para ele e tal, tá organizando lá, é uma plataforma ali, tipo o Facebook, né? Ele organizando o selfie dele, né? A página, o perfil dele, porque tem a ver com essa, né? Cada um tem o seu selfie único, a sua expressão que é única. E ali ele estava meio que, né, o tempo inteiro se ajustando aquilo que ele era. E para finalizar aqui, a mensagem principal do filme para mim foi não se limite, né? Não seja um negativo, permita-se se revelar. Senão você vai passar uma vida inteira acreditando ser um cabo de vassoura, sendo uma árvore. Lembrei lá daquela outra, da resenha do outro filme e, e esse filme me fez pensar nisso. É isso. Valeu, Valkyria, grato pelo compartilhamento. O nome do gato eu acho que fala é Schrödinger, gato de Schrödinger. Ah, e eu sempre falo Shrine, que eu não sei. Ouvi alguém falar isso e eu gosto mais de lembrar desse experimento. Interessante que chama gato fantasma, né? Vai ver, tem mesmo a referência ao gato de Schrödinger. Valeu, Valkyria. Vamos ao próximo aqui. Lucélia, é o Tiago, depois a Lucélia. Então, Tiago, seu microfone está aberto. Clica aí mais uma vez para liberar. Isso, pode falar. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu já vou dar o meu palpite, eu acho que é Schrödinger. Cada um vai falar um nome. O O filme, gato é incerto, Tiago. Falou. o, então, o filme, ele pega, né, igual o Jorge falou, é uma busca, né, que volta para o início, igual o Alquimista, porque os dois são baseados na jornada do herói, né? Que é um círculo. Então começa no ponto, né, ponto de saída e volta para o mesmo ponto. Só que daí o buscador virou, né, se transformou no herói no final. Então o lugar onde ele estava não mudou, né? Ele volta, só que ele se transformou e, e é representado, né, fisicamente lá no filme ele está com a barba, né? Quando ele volta. Mas no caminho ele abandona, né, o brinquedo que ele tinha de infância, que era um super-herói, né, um homem elástico e tal. E, e ele se transforma na pessoa que ele queria ser, né? Quando ele sonhava acordado, ficava na imaginação dele, na verdade, né, ele estava tentando fugir, né, da história infeliz, que era a vida dele, e estava mostrando a história feliz dele, que era o que ele desejava, que era uma aventura, né? E era viver, era conquistar a mulher. E ele vai se transformando nisso. Só que ele nem sabia que ele estava fazendo isso, né? Quando ele entra na aventura, é como se fosse uma atração, né? O desejo dele, que era inspirado no fotógrafo, que era como se fosse um modelo para ele, né? Porque o fotógrafo vivia as coisas que ele queria. Ele viajava, ele experimentava. E ele só, né, revelava as fotos. Ele ficava de voyeur ali, observando. E aí nessa última viagem ele faz a viagem e faz acontecer. É legal no final a capa da revista, né, que sempre tem as personalidades, as pessoas que marcaram, que viveram, né. Tá escrito na capa lá
For the people who made it, né? Que é um trocadilho, assim, é quem, porque pode significar quem fez a revista, quem ajudou a fazer a revista, e made it significa quem conseguiu também. Então é como se ele tivesse vencido a jornada, né? Ou a batalha, que era se transformar nele. Outro símbolo da jornada, por ela ser um ciclo, é aquela cobra que come o próprio rabo lá, é um símbolo da alquimia, né? O Ouroboros. E o herói é uma cobra tentando comer o próprio rabo, né? Todo herói está tentando comer o próprio rabo. Esse é o objetivo. Ele não sabia qual era o objetivo dele, ele sabia que ele estava atrás de alguma coisa, uma foto. Só que ele não sabia qual era a imagem, qual ia ser a revelação da foto. E só no final, quando ele chega, que ele descobre que era ele, né? A imagem que ele ia revelar. Acho que é isso que eu tinha para falar. Valeu. Valeu, Tiago. É Ouroboros que fala, viu? Tô zoando. A gente vê escrito, nunca vi falado. Né? Valeu, Tiago, grato pelo compartilhamento. Prosseguindo aqui, vamos para a Lucélia. Lucélia, seu microfone está liberado, só você clicar e falar. Oi, gente, boa noite. Eu vi esse filme há algum tempo atrás e, assim, eu assisto... ver filme, para mim, é uma coisa, assim, são os meus momentos quando eu sento. Lucélia, Oi? seu microfone está um pouco baixo. Se conseguir falar mais perto, acho que melhor. Melhorou? Ficou melhor? Um pouquinho melhor. Por que está baixo? Eu não sei. Peraí. Fala próximo dele, só isso. Tá, eu estou falando dentro dele agora. Tá bom. A gente aumenta Melhorou? aqui. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá certo. Tá. Sempre que eu vou, assim, eu vi esse filme há algum tempo atrás e eu lembrava, assim, muito pouquinho, porque eu estava falando que quando eu vou ver filme, é meio que um momento de relaxamento para mim, é a hora que eu posso me sentar e esquecer. E normalmente, quando eu vou assistir um filme, eu entro dentro do filme, é como se eu estivesse lá dentro vivendo a história. E aí eu assisti esse filme no domingo e ele me tocou profundamente, assim, de uma forma intensa. Como assim, fazia muito tempo que eu não era tocada. O Tiago falou a questão da jornada do herói, né? A jornada do herói é a busca dessa. Eles usaram a palavra quintessência, né? A quintessência é os filósofos antigos, eles trabalhavam com essa questão, né, do que é feito o universo, né, o que existe. Então, assim, sabia que tinha terra, fogo, ar, e água. E tinha uma quinta essência, que eles dizem, né, que é o éter, que é o que movia tudo. Então, a jornada do ser humano é sempre uma busca de alguma coisa que faça ele se sentir realizado, pleno. E não são coisas, não são viagens, porque a gente faz essas coisas e volta para o mesmo ponto e é como se não tivesse encontrado a tal da quinta essência, né? É como se não tivesse encontrado aquilo que realmente estava procurando, que é uma coisa que onde que está isso, né? Será que se eu for para o outro lado do mundo eu vou encontrar essa minha essência? Será que se eu tiver uma profissão tal eu vou realizar essa minha essência? E fica essa busca, essa coisa. E, e aí me tocou, porque eu sempre fui uma pessoa que buscou isso, né? Mas eu nunca sei direito o que eu estou buscando. Antes eu busquei um Deus, depois eu busquei uma espiritualidade, depois eu busquei alguma coisa, mas assim, eu não entendia. E, e aí, quando ele faz a jornada dele, e
e quando ele se depara lá com a capa da revista, assim, não sei se ele percebeu, mas eu percebi que ele estava buscando ele mesmo. E assim, já faz tempo que eu já percebi que eu busco eu mesma, mas assim, o que é esse eu que eu busco de eu mesma, né? Então, assim, o filme ele foi tocante para mim dessa vez por isso, né? Porque eu acho que é um momento de encontro consigo mesma. Eu já tive alguns flashes de encontro comigo mesma, e é uma sensação que não dá para descrever. Só que eu volto e começo a correr atrás das coisas. Então, eu achei que o filme me tocou por isso, porque a busca do Walter Mitty é a busca de todo mundo. Então, o filme retratou isso de uma forma muito bonita, e as metáforas que acontecem no filme, elas são muito bonitas. Ele começa lá na vidinha dele, de ir pagando conta, de ir tendo que trabalhar com a maletinha dele, com a mesma roupinha todo dia, aquela rotina, né, que se repetia, ele pensava 1000 vezes para dar uma piscadinha para a garota que ele estava afim. Então, assim, tudo era tão pesado, tão difícil de agir, e ele se imaginava, né, na imaginação dele, ele era um super cara, ele era um super-herói, né? Ele pulava de prédio, ele caía no meio das chamas. Então, assim, ele era capaz disso. E às vezes a gente acredita que a gente precisa de algo extraordinário para poder se realizar. E aí, por isso que tem tantas buscas, né? E esse desejo de se realizar. Só que existe uma crença de que a realização vai ser nas coisas. Nas conquistas, né, de trabalho, de viagens, igual eu falei, mas essa conquista, ela não é isso, ela é uma outra coisa, ela é um encontro consigo mesmo, que é o que aconteceu com ele na hora que ele viu a capa da revista. E uma coisa assim que eu fiquei pensando, nas várias metáforas que o filme mostra, é aquele momento que ele corre para, que ele não vai entrar no helicóptero porque o cara estava bêbado, ele era totalmente louco, ele ia colocar a vida dele em risco, então assim, ele ia se arriscar a perder a vida dele, né? Por mais assim bobinha que fosse a vida dele, ele não queria morrer lá naquele helicóptero com aquele cara maluco. E é muito bonito na hora que ele corre e salta para o helicóptero, porque isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde o herói, o cara que está na busca, eu e cada um, nós vamos ter que dar esse pulo e entrar dentro desse helicóptero sem saber para onde que está indo. E isso é o momento em que eu me decido a mergulhar dentro de mim mesma e fazer essa coisa que na oficina chama de autoobservação e autoanálise. A busca fala é pelo autoconhecimento, mas o autoconhecimento ele é só o resultado. Eu vou me conhecer. Que autoconhecimento é esse, né? Ele é um produto. E talvez o mais legal não seja exatamente o autoconhecimento, mas seja a jornada, né? O trabalho de autoobservação e autoanálise, que é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode fazer na própria vida. É o momento que ele pula dentro do helicóptero e ele vai fazer essa jornada. E também na hora que ele não entende que era para pular no barco, ele pula no mar e é rodeado de tubarões. Então, assim, ele vai enfrentando e ele vai vivenciando tudo. Então, assim, eu achei o filme, me tocou mesmo profundamente, porque vai ser muito legal o dia que eu ver a capa da revista comigo nela, né? E entender que era isso, né? A foto que eu fico buscando, ela já está aqui, ela já é. E assim, é muito legal, porque assim, o que eu queria falar mais, só para finalizar, é que assim, que eu já busquei em tanto lugar, eu já fui tão longe, eu já me aventurei tanto, e às vezes hoje, eu sentada aqui agora, eu me sinto tão melhor do que quando eu achava que eu estava realizando, mas faz parte também. Tudo é metafórico, né? Tudo é história me contando história. E essa história conta de mim. E aí eu começo a olhar para essa história.
E aí eu acho que é a hora que a gente consegue olhar para trás e entender o que é enquanto a gente estava caminhando. Então, assim, é um filme belíssimo, eu estou sob o efeito dele. Me fez muito bem assistir esse filme. E eu acho que é isso. Valeu, obrigada. Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Aquela cena do cara pulando do helicóptero tocando Major Tom é épica, adoro. Ah, mais alguém? Mais alguém quer compartilhar? Só levantar a mão aí. Aí, Luciana Borim. Pode falar, Luciana, seu microfone está aberto. Isso. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok, então. Bom, esse filme, ele trouxe algumas palavras assim na minha mente. Algumas palavras que se correlacionam. Que seria desejo, livre-arbítrio, imaginação e realização do desejo. No filme, né, o Walter se expressava, na verdade, ele expressava, né, os seus desejos internamente, ele não colocava aquilo para fora. Só que, paralelamente, ele criava um mundo onírico, né, baseado naqueles desejos que ele tinha. E eu achei interessante assim que os personagens, né, que faziam parte tanto da imaginação dele, né, que estavam na imaginação dele, eles que impulsionavam ele na realidade, né, a tomar decisões. Então, por exemplo, a mulher lá, né, que ele estava apaixonado, ela dá uns starts nele, uns gatilhos em que ele compra passagem, vai viajar. Então as pessoas tiram, né, dele aquilo que na verdade já está nele. E interessante assim também, uma outra palavra também, né, que o filme me trouxe é coragem, né? Então mesmo com medo ele vai, né? Ele se joga, escolhe e ele muda totalmente o jogo. Então ele acaba, né, sendo escritor da sua própria história. Como a Lucélia falou, né, no início do filme está um Walter, né, totalmente pacato, naquela vida do dia a dia, onde ele não é feliz, né? Então ele cria todo aquele mundo onírico ali para ficar uma vida mais interessante. Mas depois ele decide, né? Ele se enche de coragem e muda, né? Muda a história dele. Então é questão, né, do livre-arbítrio ali, eu acho, de sair também da zona de conforto. E assim, acho que no nosso dia a dia, na vida nossa, né? A gente pensa que a gente precisa tomar grandes atitudes, né? Subir num helicóptero para mudar a vida da gente. E não é eu vejo assim que às vezes é uma pequena atitude mesmo, é sair um pouco da zona de conforto, sei lá, né? Aceitar um convite, coisas pequenas mesmo do nosso dia a dia, mas o fazer diferente, né? Sair mesmo, tomar essa coragem e sair dessa zona de conforto, que faz, né, nossa vida mudar totalmente. Então eu vi muito esse filme, né, essa questão assim que até se usa, né, aquele termo lei da atração, né? Então somos nós mesmos que estamos escrevendo a nossa vida e a gente escolhe, né? Então se a gente olha e não tá legal, não é daquele jeito, né? Eu quero viver uma vida de aventuras como o Walter ali queria. Então é preciso tomar algumas decisões. Então foi isso que o filme me trouxe.
Valeu, Luciana. Grato pelo compartilhamento. Você olhou para uma coisa autocientífica do filme, que é meio que o propósito que eu indiquei. Quem mais quer compartilhar? Só levantar a mãozinha azul aí. Clica no microfone que a mãozinha fica azul. Não? Ninguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ah, então lá vou eu. Pronto, estão me vendo aqui. Nossa, Ferrari, que cabelo é esse? Pentear o cabelo na câmera é horrível, porque não é igual ao espelho, ele inverte. Bom, fica assim mesmo. Ah... Eu vou contar para vocês por que eu indiquei esse filme nessa sequência que a gente vem seguindo, depois vou ler a resenha e depois fica concluída aqui a nossa conversa de hoje. A gente está estudando de diversas maneiras filmes que têm a ver com a memória. E a gente começou nos filmes onde não tem a memória. São os filmes que o povo fica com Alzheimer, né? Aí eles vão perdendo a memória. Aí o Amnésia também, o cara perdeu a memória. E o propósito da gente estar vendo esses filmes sobre memória é para a gente entender como a memória é fundamental na experiência humana. Sem memória não tem experiência humana. A gente não percebe o tanto que a gente usa a memória o tempo todo, e se não tivesse a memória, não tinha como viver. Quando a gente assistiu o filme que perde a memória, a gente percebe isso. Então, a gente começou vendo esses filmes que falam da perda da memória para a gente ir despertando para... Não só para a importância da memória, é mais do que isso. Para a gente perceber como ela é o alicerce da experiência humana. E depois que a gente viu esses filmes da perda da memória, comecei a trazer filmes que têm a ver com a projeção da memória. Porque a memória é o banco de dados, né? Então, se não tem um banco de dados, não tem lembrança e não tem projeção da memória, que é a imaginação. No filme da semana passada, o Náufrago, a gente viu isso, da projeção da memória, projeção da imaginação. Teve uma resenha que eu usei esse título, projeção da memória. No outro eu usei projeção da imaginação, mas é a mesma coisa. Mas então, nessa pegada aí, da gente entendendo que a memória é o alicerce de tudo, da nossa experiência humana, eu trouxe o filme do Walter Mitty. Tudo que vocês observaram no filme tem, mas não trouxe filme por conta da jornada do herói, por causa da trajetória dele, o processo dele sair da uniformidade, não foi por isso, não. Eu trouxe o filme por conta que ele mostra essa coisa da imaginação fértil. Ele mostra um pouco do funcionamento da imaginação. Eu vou falar um negócio para vocês antes de ler a resenha e deixo assim para vocês refletirem. E se vocês acharem que é pertinente,
fazerem disso um exercício. Vocês passam o dia inteiro imaginando. Todo ser humano passa o dia inteiro imaginando. Só que raros seres humanos, a minoria, se dá ao luxo de observar esse processo acontecendo e entender o funcionamento desse processo, que a gente chama de imaginação. E é muito importante entender, ficar consciente sobre o que se trata. Do que se trata isso que acontece, que eu chamo de imaginação. O que é imaginação? Como ela funciona? Para que serve? Porque imaginar, todo mundo imagina, inevitavelmente. Agora, se você não entende do que se trata, o que é, para que serve o processo de imaginação, você não consegue viver bem, porque você não consegue usar bem isso. E quando você não usa bem, você usa mal. E quando você usa mal, você vive mal. Então, eu trouxe esse filme para a gente poder, através do filme, começar a visualizar e entender o processo da imaginação, o funcionamento da imaginação. Tem várias coisas aí no funcionamento da imaginação. Eu vou destacar algumas coisas agora na minha resenha. Tem mais coisa do que eu vou destacar aqui, porque é só uma resenha, não é um livro que vai falar dos fundamentos da imaginação. E precisaria ter um livro, sim. Os livros da oficina tem vários que tratam disso. A resenha é curta. Agora, mais do que ter um livro, uma resenha ou qualquer coisa, ou eu falar, o que vai fazer você viver bem é você observar a sua imaginação. Ficar vendo ela acontecendo. Não só para ficar assistindo, que nem você está assistindo um filme na televisão, porque isso você já faz, você fica assistindo sua imaginação, você nem tem como não assistir ela. Só que investigar a natureza dela é diferente do que ficar assistindo o que está passando na sua cabeça, as imagens que está passando, a imaginação, os filminhos, as historinhas. Investigar a natureza delas, daquelas historinhas e imaginações. O que é isso? Do que se trata? Por que está sendo assim? Por que não é diferente? Por que assim não assado? Tá? Você vai entrando e você vai ficando consciente do funcionamento da imaginação. Isso ninguém faz. Por isso que vive mal e não consegue lidar bem com a imaginação. Então, esse é o convite para vocês, como autocientistas, né, fazerem isso, praticar isso. Ficar consciente do processo da imaginação. Então, eu vou ler agora a minha resenha e vocês vão ver que se trata disso. Porque o filme, embora ele tenha vários aspectos, ele nos dá... Tem filme que nem no Amnésia. O filme Amnésia, embora tenha todo o enredo, toda a história, é quase como uma aula de significante e significado. Parece até que o cara, algum professor de semiótica pediu para o cara, faz um filme aí para poder explicar para as pessoas o que é significante e significado. Aí o cara fez o filme Amnésia. Aí parece uma aula pedagógica aquilo lá. Se você olhar com um olhar de estudo autocientífico. Esse também tem várias coisas pedagógicas aqui naquela coisa dele ficar, do Walter Mitty, ficar viajando na imaginação. Então, eu vou destacar isso aqui para vocês um pouco, que tem a ver com o filme, e não só tem a ver com o filme, tem a ver com o processo da imaginação. Colaborando aí com esse convite que eu estou fazendo para vocês, se tornarem um estudioso do funcionamento da imaginação. Então, vamos lá. O título da minha resenha se chama Conselho do Tio Ben. Para quem não sabe quem é o tio Ben é o tio do Homem-Aranha.
O Homem-Aranha, ele tem nas primeiras séries do Homem-Aranha, ele tem um tio, chama Tio Ben, que cuida lá do menino. Depois tem um acidente e o Tio Ben morre. Tem um filme do Homem-Aranha que mostra o Tio Ben morrendo lá, então. Mas o conselho do Tio Ben fica para sempre com o Homem-Aranha. Então, o nome da minha resenha é Conselho do Tio Ben. Logo, vocês vão entender por quê. Conselho do Tio Ben, resenha autocientífica do filme A Vida Secreta, de Walter Mitty. Como você sabe se deve ou não fazer algo se ainda não está fazendo? Já pensou nisso? Você ainda não está fazendo uma coisa, mas você já sabe se você deve ou não fazer. Como você sabe se você deve ou não fazer algo se ainda não está fazendo? Como você sabe, por exemplo, que não deve colocar a mão no fogo porque irá se queimar? Irá, verbo no futuro. Você sabe porque você é um ser humano e você tem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Isso sim, isso mesmo, senhoras e senhores. Você tem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Sua bola de cristal se chama imaginação. Nunca tinha pensado nisso, né? Pois é. É graças a ela, a imaginação, que você sabe o que irá acontecer se colocar a mão no fogo. É só a imaginação que fala. Você imagina que você vai colocar a mão no fogo, vê a sua mão queimando, não põe. Então, foi só a imaginação que falou, ela previu o futuro. Sua bola de cristal funciona em parceria com a memória. Ela faz previsões baseadas no que está arquivado na memória. Tudo que você experimenta fica memorizado e cada nova memória aumenta o poder de previsão da sua bola de cristal. Quanto mais memória, mais poder de prever o futuro. Quanto menos memória, menos poder de prever o futuro. É por isso que uma criança coloca a mão no fogo e você, adulto, não coloca mais. Você lembra que se queimou e prevê, através da imaginação, que se colocar a mão no fogo, irá se queimar novamente. Uma criança nunca se queimou, então não tem memória de queimadura, logo não consegue prever que irá se queimar. Você sempre desejou prever o futuro. E agora acabou de descobrir que tem uma bola de cristal dentro de você. Que maravilha, não é? Sim, mas é preciso saber usar bem a maravilha da imaginação. Senão, o feitiço se vira contra o feiticeiro. Eis o caso do personagem Walter Mitty. Ele vive tanto no mundo da imaginação que acaba não vivendo de verdade. Ou seja, objetivamente. Outro problema é quando ele desconsidera que a previsão imaginada pode estar equivocada. Milhões de pessoas usam a imaginação para prever os números sorteados da loteria, mas quase nenhuma acerta. Walter Mitty previu que o negativo da fotografia havia sido perdido, que o fotógrafo Sean O'Connor estava na Groenlândia e que ele, Walter, iria morrer se entrasse em um helicóptero pilotado por um piloto bêbado. Se bem que essa aqui, né, todo mundo ia achar, né? Entrar num helicóptero pilotado por um piloto bêbado, todo mundo vai prever falecimento aqui, morte certa.
Mas Walter se equivocou em suas previsões. E ele não está sozinho nesse fracasso. Todos erramos em nossas previsões do futuro. É inevitável. Nada acontece exatamente como imaginamos, pois o futuro nunca é exatamente a repetição do passado, embora possa ser muito similar. E principalmente porque o que acontece na realidade objetiva não depende apenas de um, mas depende de todos os envolvidos na criação daquela realidade. Como diz o famoso conselho do tio Ben, agora chegamos no tio Ben. Como diz o famoso conselho do tio Ben ao Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ter imaginação é ter um grande poder. Nenhum outro ser no planeta tem o poder de prever o futuro como você. Então, grande também é sua responsabilidade de usar bem o poder da imaginação. Walter Mitty usa mal a imaginação no começo da sua história, mas vai aprendendo a usar bem. Você também está aprendendo. Se quiser acelerar a aprendizagem, pratique autociência. Fim da minha resenha. Então é isso. Mais uma vez, reforço o convite para vocês. Quanto mais vocês estudarem e ficarem conscientes do funcionamento da imaginação, mais bem viver você vai ter. Porque essa consciência que você vai despertando, né, esse autoconhecimento que você vai produzindo, vai possibilitando você viver melhor. Para viver bem é preciso consciência, lucidez. Para viver mal, a ignorância basta. Então, quanto mais ficar consciente, melhor. Vou encerrar aqui a conversa. Eu vou avisar quem está aqui que não participa do grupo da Oficina Mensagem, saiba que tem um grupo chamado... Não, que não participa do grupo do Unficinema, saiba que tem um grupo chamado Unficinema, que as pessoas continuam, a conversa que a gente tem aqui continua lá nesse grupo Unficinema, é só digitar aí no Telegram Unficinema, que não está, encontra, ou então me pergunta que eu passo o link. Então, se quiser espichar a conversa com os colegas aí, tem esse grupo do cinema. A partir de agora, as conversas vão ser aqui, na Oficina Mensagem, todas. Todas menos a dos veteranos, né? As outras vão ser aqui. Outra coisa que eu quero aproveitar para avisar aqui é que tem mais... quinta-feira tem a entrevista. Então, não é amanhã, na quinta-feira, a entrevista, o significado sou eu, que até tem a ver com isso aqui, da imaginação, né? O significado sou eu, quinta-feira, aqui na Oficina Mensagens, com Heráclito Pinheiro. Vou entrevistar ele. Tem o banner aí na Oficina Mensagens, explicando um pouco o histórico dele. Tem lugar para vocês fazerem perguntas também. Manda vir nas perguntas lá, para eu fazer para o cara. E outra novidade que vai começar nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu vou abrir mais uma live, que também vai virar podcast, que se chama Altofalante. Eu vou começar a divulgar em breve, ou amanhã, ou depois eu divulgo. Que é uma conversa minha e o André Sampaio, que é um dos cantores da Muvuca, sobre música, sobre letra de música. A gente já fez uma, chamou Autoconhecimento Cantado. É a mesma coisa, só que eu mudei o nome, chama Altofalante. A gente vai ficar conversando sobre letra de música, vai tocar música, vai falar da música, enfim, ligado com... Para quem gosta de música e autoconhecimento, é um prato cheio aí. Só que é domingo, às 9 horas da manhã. Então, vou divulgar aí. É isso aí, gente. Eu já dei os avisos aqui, falei minha resenha. Agora é a hora que eu agradeço vocês por terem compartilhado e dado a resenha de vocês.
Agradeço a todos que estão participando. Fico muito contente, mais uma vez, por ter ouvido todos vocês aqui, ter feito mais uma rodada do cinema. E prossigamos. Desejo a todos uma boa noite. Tchau, gente.